Vamos debater agora essa questão da pejotização, ou seja, permitir que o sujeito seja um autoempresário, um autoempreendedor e não seja contratado pela legislação trabalhista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos trabalhistas ligados à pejotização de trabalhadores, para criar uma tese nacional que evite decisões divergentes na justiça. O objetivo da medida é resolver a insegurança jurídica que tem causado enormes prejuízos às empresas, que precisam separar uma parte do seu orçamento só para pagar processos e indenizações trabalhistas. Então, gente, o que tá de parabéns o Gilmar Mendes. Não é possível que o Brasil seja um hospício de decisões divergentes, que cada juiz seja um oceano de convicções em si próprio. É preciso que haja uma harmonia nas decisões. E é claro, sem um estímulo às empresas, sem uma viabilidade econômica para o crescimento empresarial, o que vai sobrar não é direitos, no que vão sobrar não são direitos trabalhistas para os empregados. Vai sobrar desemprego, mecanização da mão de obra. Então é preciso buscar um meio termo. Mas, como eu sei que tem pessoas com visão um pouco mais liberal, um pouco mais assistencialista, é bom a gente ouvir a opinião de todos. Afinal de contas, a gente não sabe o que vai ser decidido. Apenas foi suspensa a decisão. Paulo Loyola, você é a favor de que haja uma liberdade de negociação entre patrão e empregado, em que o empregado possa aceitar a sugestão ou mesmo sugerir que seja contratado por meio de uma pessoa jurídica e não necessariamente a Justiça do Trabalho? Ou você acha que o Brasil tem que intervir em todas as relações para proteger o trabalhador? Eu acho que existem muito mais opções além das duas que você deu, Capês, mas o assunto não é de fato simplista, né? E digo isso sob dois pontos de vista bastante distintos. Um, como alguém que defende muito a questão da CLT, e outro, como inclusive empresário. Tenho uma agência de comunicação no qual eu inclusive contrato pessoas como pessoa jurídica. Então, falo com um conhecimento de causa bastante razoável. O que a gente tem no Brasil fruto também da insegurança jurídica, por conta de uma legislação que é muito pouco, foi muito mal difundida, foi mal escrita. Assim, tem diversos pontos na legislação que deixam o contratante inseguro do ponto de vista do que gera a pessoalidade, o que é que gera controle de tempo, enfim, o que é atividade fim, atividade meio, que são pontos que estão na lei e que, de fato, acabam ficando muito na decisão do próprio juiz. Então, neste sentido, acho boa a decisão do Gilmar Mendes, porque a legislação ela tem uma redação terrível, tanto para quem é contratado quanto para quem é contratante. Acho que esse é um ponto para a gente iniciar esta discussão. Agora, falando sobre a tua primeira pergunta, que eu acho que é um outro ponto, que é a negociação direta entre trabalhador e contratante. A gente precisa entender, e eu já critiquei alguns companheiros aqui nessa mesa, que partem do princípio de que todo mundo é bom, de que todo mundo é honesto, de que todo mundo é legal, e de parte a parte existem excessos. Existem excessos do lado do contratante, existem excessos do lado do contratado. Do contratante seria muito irreal a gente pensar que quem detém o poder financeiro, quem detém o nome no mercado, a reputação, as relações, vai colocar isso em favor de pessoas que estão com menos poder de negociação. E isso é só o básico da negociação. Então, por isso, defendo sindicatos, defendo, sim, uma atuação mais coletiva, porque, inclusive, foi assim que a gente abandonou o trabalho infantil, foi assim que a gente conquistou direitos trabalhistas básicos. Agora, sou também favorável a que haja uma determinada flexibilidade com segurança jurídica para que
quem quer, quem pode e quem se interessa pelo processo possa também ter uma relação adequada com o seu empregador. Então, acho que é um assunto que merece muito mais aprofundamento do que opções tão binárias, tá? Muito bem. Coronel Sérgio Marques, no alvorecer da Revolução Industrial, final do século XVIII, início do século XIX, não havia nenhuma lei trabalhista. Então, os trabalhadores eram acordados, crianças ainda, frágeis na sua saúde, eram acordadas e obrigadas a trabalhar 16 horas por dia, em condições absolutamente insalubres. Então, a expectativa de vida em Liverpool era de 15 anos. Em Manchester, 17 anos entre a classe operária. Então, não havia nenhum direito. E é claro que o poder do capital oprimia ali o jovem trabalhador que não tinha nenhuma proteção. Aos poucos foram surgindo as primeiras constituições, um marco nessa história, a Constituição do México, de 1917, que começou a fixar jornadas de trabalho, descanso semanal, o jornal de trabalho era 12 horas naquela época. Depois veio a Constituição de Weimar, em 1919, na Alemanha, a Carta del Lavoro, em 1927, na Itália, e aí, aos poucos, nós começamos com a CLT aqui no Brasil, na era de Getúlio Vargas. Então, claro que foi imprescindível o surgimento da legislação trabalhista para equilibrar a relação entre o lado mais forte e mais fraco. Mas eu te pergunto, em pleno século XXI, na era da mecanização da força de trabalho, quando há uma competição feroz e os países estão sendo desindustrializados pela força da produção comercial no sudeste da Ásia, China, Coreia do Sul, Vietnã, em que Malásia, Indonésia, que vão produzindo sem qualquer tipo de respeito aos direitos trabalhistas. Será que ainda é o momento do Estado interferir tanto na relação do trabalho? Se a relação não é tão binária como me critica acidamente Paulo Loyola, quais são tantas os leques de opções que existem? Ou o Estado se mete ou ele não se mete, meu querido Coronel Sérgio Marques. Eu tenho muito medo quando o Estado começa a se meter muito nas relações entre particulares. Tudo bem, nós sabemos que o trabalhador ele é o hipossuficiente na relação com o empregador, mas há necessidade de uma liberdade no campo trabalhista. Por isso que muitas vezes no Brasil o empresário ele deixa de contratar, além dessa insegurança jurídica que existe nesse mundo que rodeia as empresas, tem a parte de impostos também. Então, o que acontece? A respeito da pejotização, vamos imaginar a seguinte figura. É um jornalista que ele tem vários locais de trabalho. Ele não pode estar atrelado única e exclusivamente a uma empresa. Ele vai estar o quê? Atrelado a vários contratos individuais, né, que foram feitos com comum acordo entre as partes. Então, o Estado tem que se envolver minimamente, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, é um caso de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O que significa repercussão geral no Supremo? A decisão que vai ser tomada futuramente em plenário valerá para todos os demais tribunais, inclusive os tribunais trabalhistas. Então, acaba-se o quê? Amarrando uma decisão como sendo padrão para todas as outras ações. Então, eu fico muito preocupado com essa interferência estatal em relação ao trabalho. Mais uma vez, o mundo está cada vez mais acirrado, as relações comerciais, industriais, e o Brasil caminha a passos lentos. E o que acontece? O trabalho, que é a grande força motriz de um país, acaba sendo um grande empecilho no Brasil, devido às inúmeras normas existentes. Agora, você sabe o que realmente preocupa, meu querido Coronel Sérgio Marques? É a insegurança jurídica. Para o Supremo Tribunal Federal ser obrigado a suspender todas as ações, é porque realmente há uma miríade de ações que são feitas de maneira, muitas vezes, traindo a boa-fé dos contratos,
que o empregado aceita uma condição de PJ e depois, quando ele perde o emprego, ele quer obter uma vantagem. É aquela lei do mais esperto, né? Não vou falar o nome do jogador porque ele é um craque, ele não quer que fale, mas é a lei do mais esperto, não é verdade? Então, o que acontece é que vem decisões de todos os lados, todos os sentidos. Se os juízes simplesmente cumprissem as leis e deixassem o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional primeiro para descumprir, seria mais fácil. Mas cada cabeça, uma sentença.